podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um curso de graduação que é relativamente novo, mas que vem atraindo bastante atenção de quem gosta da combinação entre biológicas e exatas. E eu tô falando de biotecnologia. Quem tá aqui comigo são dois profissionais que se formaram recentemente no curso de biotecnologia, o Thiago Bizelli e a Anne Pessotto. Bem-vindo, Thiago. Conta pra gente por que você escolheu o curso de biotecnologia e um pouco da sua trajetória desde então. Acho que a decisão de biotecnologia foi um processo que não foi rápido, tanto que eu não conhecia, né? Acho que a maioria das pessoas não conhece. Quando a gente fala que a gente estudou ou estuda esse curso, a maioria pergunta, tá, mas o que exatamente é biotecnologia, né? Então, é legal participar para expandir essa ideia aí. Falando um pouco da história do porquê que eu escolhi, né? Eu sempre gostei muito de biologia, de química, e quando a gente está no colégio ali, acho que a gente sempre tem as três profissões que mais chamam a atenção das pessoas, que é medicina, engenharia e direito, né? Acho que é o top 3 ali, a tríplice coroa das profissões. Então, como eu gostava muito de biologia, eu estava muito inclinado aí para medicina, né? Então, meu ensino médio meio que tinha decidido que eu ia fazer medicina. E como é um curso extremamente concorrido, né? Claramente eu acabei não passando, assim, que eu me formei, né? No ensino médio, e acabei indo fazer cursinho, né? E no cursinho eu percebi que não era para mim medicina. Eu conheci pessoas que realmente tinham o sonho da medicina ali, né, de serem médicos, e eu vi que aquilo não era realmente para mim. Fazer as provas sem me sentir pressionado, porque realmente não era o que eu queria. E acabei fazendo 2 anos de cursinho por conta disso, né? Por não saber realmente para que caminho seguir. E no meu segundo ano de cursinho eu tinha decidido que eu realmente não ia para medicina e que, como tinha me apaixonado por exatas também durante ali, né, final de ensino médio e dessas etapas de cursinho, eu decidi que ia para engenharia, né? E aí eu falei, bom, beleza, como eu gosto de biológicas, vou para engenharia química ou de alimentos, alguma coisa nesse sentido. E conversando com um colega meu de tempos de escola, que ele comentou comigo, né? Isso era em 2018, que tinha acabado de ser inaugurado um curso, né, no campus dele, da USP, que era de biotecnologia. Eu falei, nossa, mas o que é isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar tal. Aí ele me mandou um link da grade curricular, né, de cada semestre ali, de cada matéria que tinha. E me apaixonei, assim, de cara, porque tinha tudo que eu gostaria de ter, né, a parte de biológicas, a parte de química, a parte de exatas. Então, unia tudo, entre a programação também. Foi ali que eu decidi que eu ia fazer biotecnologia, né? Eu descobri ali no dia e já me apaixonei no mesmo instante, assim. E foi a primeira prova, inclusive, de vestibular que eu fiz que eu fiquei nervoso, que eu realmente queria passar, né? Foi essa FUVEST que eu fiz. Então, mostrava ali que realmente era diferente a dinâmica. Assim que eu entrei na faculdade, eu queria muito fazer o máximo de coisa possível, né? Então, no meu primeiro ou segundo mês, eu comecei a trabalhar no laboratório, no próprio campus, né? Com o orientador ali, na área de pesquisa realmente de bancada, né? A parte mais tradicional, digamos assim, da biotecnologia. E conforme eu fui evoluindo, assim, passaram-se os semestres, os anos, eu comecei a ter contato com outras áreas, né? Fiz meu primeiro estágio numa startup, na área comercial, e ali eu percebi que o meu perfil é muito mais voltado para essa área de business comercial, né, mais nesse segmento, e foi ali que eu comecei a me afastar um pouco desse ramo de pesquisa, né, a parte mais acadêmica de fato, e comecei a focar minha carreira mais realmente nessa área de negócios, né? Então, eu passei por várias etapas, né? Eu comecei uma startup, que é uma dinâmica muito acelerada, um desafio muito grande, onde você tem que ir atrás de informação de maneira muito concisa e se virar sozinho. Fui para uma grande indústria química, né, uma das maiores do mundo, e hoje eu atuo desenvolvendo o mercado de levedura, seja para ração animal, seja para alimentação humana. Ali tem uma variedade muito ampla de aplicações a partir de cana-de-açúcar, né? A partir da fermentação de cana-de-açúcar. Mas sempre voltado para a área de negócios, né? Então, desenvolvimento de mercado, análise de tendência, coisas mais nesse sentido, né? E você, Anne, como você foi parar no curso de biotecnologia? Eu sempre também gostei muito da área de biologia, mas eu tinha certeza que a única coisa que eu não queria era fazer medicina. Eu sempre soube que eu queria fazer pesquisa, sempre fui uma criança que gostava muito de explorar, então eu tenho várias histórias de ser uma criança que enfiava o dedo em tudo quanto é buraco para ver se a tomada dava choque. Uma criança muito empírica. E eu acabei indo um pouco para a área de engenharia genética. Eu queria engenharia genética.
E eu fui conversando com algumas professoras durante o ensino médio e engenharia genética não é um curso no Brasil. E normalmente ele é um curso de pós fora do país. Então eu acabei tentando achar coisas que seriam equivalentes aqui. Então foi um professor meu que falou que o curso de biotecnologia estava para abrir na USP Leste. E acabou que eu prestei biologia, biomedicina e biotecnologia. E a única que eu queria era biotecnologia, que acabou juntando um pouco dessa questão da biologia com uma questão da física, das exatas, que eu gosto muito de física. Eu passei, né? E também acabei indo para a área de pesquisa, mas eu gostei muito. Desde o primeiro semestre eu fiz pesquisa. Eu tenho uma família que, no geral, é de pesquisadores. Eu tenho um tio e uma irmã que fazem pesquisa, mas na área de agronomia. Então, eu já conhecia muito bem o âmbito acadêmico. Então, eu sabia que era a área que eu queria. E eu fui diretamente para um laboratório de genética, que era genética do sono. Não foi muito a área que eu mais gostei. Então, eu acabei tentando achar genética forense, porque eu sempre também gostei muito de estudar a parte forense da ciência, e acabei encontrando um laboratório de genética forense dentro da Faculdade de Medicina da USP. E conversando com a minha orientadora atual, ela falou que é uma área meio ruinzinha de se trabalhar, porque é um pouco difícil conseguir verba, fazer as pesquisas realmente, porque é sempre muito controverso fazer pesquisa em forense, no geral. E aí eu acabei envergando um pouco mais para a área de oncologia e biomarcadores, que são moléculas que você consegue prever algumas doenças e alguns diagnósticos em termos de se vai ser mais agressivo, se vai ser algo um pouco mais tranquilo. E da oncologia eu fui para dor crônica. Então agora eu acabei de entrar num mestrado para tentar encontrar um biomarcador da síndrome dolorosa pós-mastectomia, que é uma dor crônica que se desenvolve depois da retirada da mama durante um câncer de mama. Então eu tô bem nessa área acadêmica mesmo, que era o que eu sabia que eu queria. E como esse é um curso bastante interdisciplinar, não basta só gostar de matemática, química e biologia, né? Tem que gostar um pouco de tudo. Eu acho que você tem que saber que você vai ter que enfrentar coisas que você não vai saber. Então, eu tive muitos colegas que tiveram muita dificuldade na área de exatas, tanto química quanto cálculo, e a gente teve 2 outras matérias que foram bem focadas em exatas, que foi fenômenos de transporte, que é basicamente física de fluido, e engenharia bioquímica, que juntou tanto fenômenos de fluido quanto bioquímica básica. Também teve muita gente que entrou sendo muito bom em exatas, e aí acabou patinando um pouco na área de biológicas. Realmente você vai ter contato com muitas áreas diferentes, você vai ter cálculo, você vai ter essa parte, né, da matemática mais aprofundada, você vai ter biologia, seja ela mais macro como mais micro, né? Quando eu falo micro, eu estou dizendo de micro-organismo, de célula, né, de processos ali não visíveis, digamos assim, e macro a parte mais visível de fato, né? Botânica a gente tem uma disciplina, tem fisiologia, tem questão de evolução, e também tem muita parte química, seja química realmente de reações, seja química laboratorial, digamos assim, onde você aprende a mexer alguns procedimentos padrões, operacional, coisas nesse sentido, né? Você tem disciplinas que são focadas nisso, você inclusive é avaliado com base no como você manipula a vidraria, coisas nesse sentido, né? Você tem aulas práticas também no laboratório. Então, por ser bastante multidisciplinar, acho que o que se deve esperar realmente é esse baque de beleza. Eu gosto dessa área, mas eu vou ter que aprender pelo menos para passar nessas outras, porque são coisas que não tem muito como fugir. Eu acho que a que menos você precisa saber é humanas. Mas acho que você tem que ter familiaridade com pelo menos biológica e exata. Se você não tiver identidade com nenhum dos dois, aí realmente esse curso não é para você. Eu acho que outro ponto importante também é que algumas matérias que a gente teve, você aprende do zero. Então, programação, a gente tem programação, e aí vai para bioinformática, aí mais especificado para a área de biologia. E mais para o final do curso, a gente também teve matérias de empreendedorismo. Então, a gente acabou aprendendo o básico de um empreendedorismo. Eu fui do primeiro ano do curso, então muita coisa foi mudada depois que eu fiz as matérias, então talvez o Thiago tenha tido uma experiência diferente da minha.
Claro, tem algumas matérias que são mais direcionadas, igual a Anne falou, a engenharia genética, a gente tem uma disciplina só disso, e você não encontra em qualquer graduação, mas disciplinas de cálculo, de química, biologia, né, coisas um pouco mais, digamos, introdutórias, acho que é a grande parte da graduação, digamos assim. E de quais matérias vocês mais gostaram ao longo do curso? Aquelas que realmente ficaram guardadas na memória de vocês, mesmo depois de formados? Eu acho que a matéria que eu mais gostei na graduação inteira foi logo, acho que no primeiro ou no segundo semestre, se não me engano, que chama Introdução à Biotecnologia. No ano que eu fiz essa matéria, a gente fez uma visita à fábrica da Pernod Ricard, né, que é uma fabricante de bebida, né, de diversos produtos. Então, a gente via dornas de fermentação, foi super interessante. Inclusive, a matéria tem uma provinha super simples e um projeto. No ano que eu fiz a disciplina, a gente tinha que fazer um bioproduto. Então, eu lembro que eu e meu grupo, a gente fez um hidromel. Então, a gente pegou ali o mel, pegou as leveduras, colocou para fazer a fermentação. Depois, no fim, a gente viu também os produtos de outros grupos, né? Então, tinha de tudo, iogurte, chá fermentado, cerveja. Então, foi uma matéria muito, muito bacana de se fazer, muito leve. E é legal que é logo no começo, né? Então, você já começa animado e fala, beleza, então já tenho mais ou menos uma ideia do que vai ser isso aqui. Então, a introdução à biotecnologia, ela foi muito legal, porque a gente viu algo físico acontecendo. A gente fez a reação, por assim dizer, e a gente viu o produto dela. Então, isso foi extremamente incrível. Eu sempre gostei muito da parte de microbiologia da biotecnologia, então eu sempre me aprofundei a estudar mais esse tipo de assunto, seja lendo livro, lendo artigo, escutando podcast, consumindo diferentes tipos de conhecimento, né? Eu gostei muito também das matérias mais focadas em zoologia e evolução geral. Então, vai desde do protozoáriozinho até o ser humano e os outros animais da cadeia animália, das plantas, que para mim foi muito bom ter essa ordem de o ser humano não é o ser mais evoluído. A gente só teve algumas características diferentes que levaram a gente a ser seres pensantes. Então, acabou sendo muito bom para mim essa matéria em específico. Como a gente é das primeiras turmas, a gente acabou sofrendo um pouco com professores que não necessariamente dominavam a área de ensino que eles se propunham a ensinar, e não é nem culpa deles, né? Realmente é falta de professor, porque não adianta nada você colocar um professor de biologia que não tem tanto conhecimento de fato ali em genética, né? Coisas mais voltadas ali para essa parte mais moderna, digamos assim, para ministrar aulas que não tenham muito a ver com aquilo. Profissionais do setor com preparo tem que estar ali para lecionar as matérias, ensinar e também direcionar, acho que é o principal no fim. Por ser um curso relativamente novo, é normal que muita gente ainda não saiba exatamente o que um biotecnologista, uma biotecnologista pode fazer profissionalmente, né? Agora que vocês já têm uma certa experiência nesse universo, qual seria uma boa explicação, na opinião de vocês, para definir a biotecnologia e as suas possibilidades? Para mim, acho que o que resume biotecnologia é tudo que é gerado a partir de algum ser vivo. Seja esse ser vivo uma planta, seja esse ser vivo uma bactéria. Biotecnologia, a base dela é isso, né? Acho que a primeira coisa que foi feita com biotecnologia é muito antiga, que é o álcool, né? Acho que o álcool é o exemplo mais claro do que é biotecnologia em prática. O álcool é um açúcar que foi transformado por um ser vivo, né, normalmente um fungo, em um subproduto que é o etanol. Né? Ele quebra a glicose em etanol e esse subproduto pode ser para o nosso consumo. Né? Então, acho que esse é o exemplo mais claro de biotecnologia, que é a fermentação, que ela é muito aplicada em diversos contextos. A gente tem também e não só a fermentação alcoólica, tem a parte de panificação também, que é o mesmo conceito, né? A liberação de gás e outros subprodutos. Então, acho que resumindo, que a gente está tentando pegar alguma coisa produzida a partir de um ser vivo. Né? E aí, claro, quando a gente está falando de modernidade, entra toda a questão de melhoramento genético, coisas um pouco mais avançadas, que no fim do dia só melhoram o desempenho, né? Aumentam a eficácia, diminuem o custo, transformam realmente o processo ali, mas o âmago do projeto sempre é esse, né? Alguma coisa a partir de um ser vivo. Eu vou nessa linha também, mas eu também gosto de acrescentar que além de produtos vindo de seres vivos, a gente também tem a capacidade de trabalhar numa geração de conhecimento
que a gente associa muito mais a profissionais da área de biologia, de cursos que são mais abrangentes. Então, eu gosto de falar que a gente também pode atuar na geração de conhecimento para médico, por exemplo. A ideia do básico para um equipamento que pode ser usado durante uma cirurgia, ou, por exemplo, a utilização de escamas de peixes que podem ser usados para queimadura. Então, eu acho que é pegar o ser vivo e estudar também ele de outra maneira. E aí, acho que um profissional nessa área pode atuar em coisas que têm relação com isso, né? Seja na indústria, pode ser na química, na farmacêutica, na cosmética, tem bioinformática, né? Como ele comentou, que é uma área muito interessante, que está crescendo bastante hoje também, né? Com a inteligência artificial no seu ápice ali, tem muita visibilidade também. Então, tudo que envolve ser vivo e produtos a partir de processos biológicos, químicos, coisas nesse sentido, eu entendo que um biotecnologista pode estar atuando. As possibilidades são muito grandes, né? Acho que atua em etapas muito legais de muitos processos. E em relação ao mercado de trabalho, as empresas já entenderam como podem aproveitar o conhecimento de pessoas formadas em biotecnologia? Existem muitas vagas específicas para profissionais dessa área? Eu acho que a resposta curta é não. O mercado ainda não entendeu quem a gente é. A gente fez isso durante toda a graduação, de tentar divulgar o curso para empresas, principalmente porque muita gente estava na época de fazer estágio, e normalmente eles não sabiam, não faziam ideia que existia um curso dentro de uma faculdade, de faculdades tão grandes que nem a USP, a UFSCar, a Unesp. Acaba que a gente fica tentando ensinar o mercado que a gente existe e que a biotecnologia pode ser usada na maior parte das vagas que são destinadas, por exemplo, uma biomedicina, uma biologia. Quando a gente ia se inscrever em vaga para estágio, ou até mesmo para algum processo seletivo geral, e tinha lá, digite o nome da sua formação, aí você colocava lá, biotecnologia, não aparecia nada. É uma coisa que eu sempre achei muito engraçado, e realmente, dificilmente você encontra vagas que citam biotecnologia como um requisito, digamos assim. Já vi, claro, acho que, mas no geral, realmente, as pessoas no geral não conhecem o que é biotecnologia, nem que é um curso no mercado de trabalho, isso só se replica, né? Acho que depois da pandemia, a biotech ficou muito em alta, a questão das vacinas, né? Toda aquele aquecimento, e mundo afora é uma grande aposta, assim, de grandes nações, né? Estados Unidos investe muito nesse setor, a China investe muito nesse setor, então a minha visão é que isso é uma coisa que vai crescer muito aí daqui a 5, 10 anos. Vai ser um curso bem mais concorrido, bem mais conhecido também, mas aqui no Brasil a gente está nesse processo ainda de abrir esse caminho, né? Acho que a gente está na vanguarda ali de começar esse movimento. Mostram que é uma área embrionária que está crescendo, né? Se a gente acompanhar a tendência mundial, isso vai ser algo bem importante no futuro próximo. Por enquanto, não parece ser, mas nosso esforço está para isso. Outro ponto que eu queria acrescentar, eu já vi muita vaga, tanto de concurso público quanto de estágio, que cita saber biotecnologia como coisa necessária, então, conhecimentos em biotecnologia, e que não tem biotecnologia como curso que pode aplicar a vaga. Então, eles sabem que a biotecnologia existe, mas não sabem que tem profissionais formados em biotecnologia. E, Thiago, no seu caso, mesmo trabalhando na área de negócios da sua empresa atual, ter se formado em biotecnologia foi um diferencial na sua contratação? Eu acho que, no fundo, quando a gente está falando de negócios, a sua formação não necessariamente importa tanto. Como essa área que eu tô, que é essa parte mais de levedura, de coprodutos a partir do processo ali da cana-de-açúcar, é interessante que o profissional tenha algum tipo de conhecimento prévio nesse setor. Claro que qualquer pessoa consegue, estudando ali um tempo, entender o processo, coisas nesse sentido, mas eu acho que já tendo a base facilita muito no conhecimento geral e para você também conseguir performar melhor. Não tinha essa questão, né, de a pessoa tem que ser formada em X, Y ou Z, mas o pessoal, quando eu conversei, eles gostaram muito desse meu perfil, que já tinha tido contato com a parte de negócios, como também tinha uma base nessa parte mais biológica, de fato. Você precisa ter um conhecimento na parte de negócios, de como você estrutura uma venda, estratégia de captação de cliente, ao mesmo tempo que você tem que dominar um processo muito complexo também, que pode envolver a biotecnologia, seja a produção de uma enzima para ser vendida, seja a produção de uma proteína, um fármaco, né? Coisas nesse sentido.
Então, quando a gente pensa na aplicação em negócios, que seria mais realmente a área que eu estou me especializando, acho que a biotecnologia ela entra como essa base para você conseguir dominar o produto a ser comercializado, seja na venda direta, seja no entendimento de um mercado específico, né? Você tem que conhecer a empresa, profissionais. Se você não fala o mesmo idioma que eles, você não vai conseguir ter essa conexão. Não conheço ninguém biotecnologista, pelo menos essa empresa atual que eu tô. Numa primeira experiência profissional, que foi numa startup, aí sim tinha bastante gente que tinha mais ênfase em biotecnologia, nenhum formado na área como graduação, bacharelado, mas muitos cursando, né, doutorado ou que já tiveram concluído ali uma pós-graduação na biotecnologia, né? E, gente, entre os recém-formados, é mais comum seguir a carreira acadêmica, de mestrado, né, como é o caso da Anne, ou trabalhar em empresas privadas, como é o caso do Thiago? Colegas que eu tenho mais contato acabaram indo para a área de pesquisa. Eu tenho uma colega que foi para Campinas, para a Unicamp, fazer pesquisa em bioinformática na área de química e proteína. Você não tem muitas vagas que são fora da parte de pesquisa, não necessariamente em pós-graduação, mas própria pesquisa particular, né, privada, digamos assim. É muito difícil você conseguir, só tendo muitos anos de experiência e muitos títulos, mesmo assim você às vezes não encontra, né? Então, o pessoal costuma ter essa preferência para ir para a parte acadêmica, então ser professor, ser pesquisador, ou até mesmo no futuro tentar alguma parte na indústria. Pessoas que foram para empresas privadas, né, seja parte de negócios ou alguma outra coisa relacionada, muitas vezes acabam saindo um pouco da biotecnologia, até porque não é tão comum você encontrar vagas que necessitem, né, de um profissional que seja especializado nessa área. Resumindo, é muito mais comum você ver profissionais de biotecnologia na área acadêmica por falta de vaga, por falta de perspectiva fora desse universo. Num geral, também, as universidades que já têm biotecnologia são universidades que prezam muito a pesquisa. Elas acabam envergando conhecimento para a pesquisa e dificilmente eles te ensinam a estar dentro de uma indústria. A USP tinha como projeto ser uma das que falava mais sobre indústria e, mesmo assim, a gente aprende muito mais sobre pesquisa e como ficar na área acadêmica do que como se inserir no mercado de trabalho. Apesar de você ter um background e uma mochila muito boa, você não sabe como chegar e pedir uma vaga de emprego ou como fazer uma entrevista de emprego. Você é acostumado a conversar com um acadêmico, a participar de congressos, então você se isola um pouco na área acadêmica. Que tipo de estrutura, além das salas de aula, é importante que a faculdade de biotecnologia ofereça para os alunos, que faz muita diferença no aprendizado e na formação do profissional? Eu acho que um bom laboratório é muito importante, porque você pode ter toda a teoria e nada dá certo na prática. Se você não aprende a fazer a prática, nada vai dar certo. E falando muito na biologia molecular, pode estar tudo dando certo, você sabe toda a teoria e do nada começa a dar tudo errado. Então, uma boa estrutura de laboratório faz com que você também aprenda a lidar com a frustração de que tudo em algum ponto vai dar errado e que você vai ter que começar do começo até dar certo. Então, você ter essa convivência no laboratório desde o início é muito boa para a construção do conhecimento e muitas vezes você acaba entendendo melhor a teoria quando você faz na prática. Você consegue observar, de fato, a biotecnologia muito mais no ambiente laboratorial. Eu me apaixonei por biotecnologia por causa de um laboratório, que foi onde eu comecei minha pesquisa ali. E eu vi na prática um ser vivo tendo um gene ser introduzido e criando um produto que ele não produziria naturalmente. Né? E isso eu acho que você consegue ter essa vivência dentro de um laboratório. E que tipo de conhecimentos vocês acham essencial adquirir fora da sala de aula, que o estudante de biotecnologia não encontra na grade curricular do curso e tem que correr atrás para ter oportunidades legais na carreira depois da faculdade? Acho que isso vai depender muito do que você quer buscar. Por exemplo, gostaria de ir para a bioinformática. Você tem que aprofundar o seu conhecimento em programação, né? Principalmente o Python, que é muito utilizado para a bioinformática. No caso de negócios, por exemplo, a empresa júnior é uma coisa que é bem interessante para você ter um primeiro contato. A capacidade de falar, porque você vai ter que apresentar muita coisa durante a faculdade que não necessariamente seus professores vão te ensinar a fazer.
Você vai ter que se virar na hora de fazer um seminário, vai ter que se virar na hora de apresentar uma palestra em congresso. Então, se você for mais para a área acadêmica, falar é muito importante também. Algo que você até pode começar a trabalhar antes de entrar numa faculdade, até dentro do ensino médio, é a capacidade de uma interpretação de texto boa, porque você vai ter que ler muito texto. Saber escrever, então eu particularmente aprendi isso na marra dentro do laboratório, porque na área acadêmica é o que você mais vai fazer é ler texto e escrever, até mais do que fazer coisa de bancada. E eu acho que também é muito importante uma habilidade boa de leitura do inglês, porque acaba que todo o conhecimento produzido dentro da área da ciência, num geral, é no inglês. Então, acaba dificultando um pouco o aluno se desenvolver dentro da área. E aí você acaba não sabendo escrever, porque muitas vezes você terá que escrever em inglês, e aí você não consegue ler artigo, não consegue escrever, então você acaba sendo excluído aos poucos do ambiente, principalmente científico. Eu acredito que industrial também. Não precisa ser o inglês perfeito, longe disso. O que você mais precisa saber é ler. Querendo ou não, o conhecimento todo vai estar em outro idioma, porque a produção científica, pelo menos focada nisso aqui no Brasil, não é tão volumosa quanto no exterior. E até mesmo para a parte mais industrial, um produto comercializado normalmente não vai ter um mercado tão grande interno brasileiro, né? Seja um enzima, uma proteína, você vai ter que comercializar com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia. Então, realmente, acho que além de você... E durante a faculdade também, você tem muitos trabalhos que estão em inglês porque não tem tradução. São conhecimento de ponta daquela disciplina. Não tem como você se virar sem o inglês. Assim, claro, você consegue, mas é uma base que se você já tiver de antemão, é uma coisa que já te ajuda muito. E para concluir o bate-papo, que conselhos vocês gostariam de deixar aqui para quem está pensando em estudar biotecnologia? Acho que o mais importante de tudo é tentar aproveitar ao máximo possível cada coisa que a universidade proporciona. Seja intercâmbio, seja iniciação científica, seja empresa júnior, seja centro acadêmico. Acho que o importante é tentar absorver ao máximo, se expor ao máximo a esses tipos de estímulos que você tem além da graduação. Como é uma área muito multidisciplinar, você tem muitas possibilidades de o que você pode fazer, para onde você pode ir. Como tem muita oportunidade, se você só ficar no básico ali, você não vai conhecer e vai parecer que é chato, porque vai parecer que é tudo muito introdutório, tudo muito básico, e vai ficar só nessa pontinha de iceberg, enquanto tem todo um universo que você pode conhecer, né? Eu acho que a parte mais interessante da universidade são essas possibilidades. Tendo esses contatos, você consegue se encontrar muito melhor. Seja entender o que você quer trabalhar, seja entender que tipos de pessoas você gosta, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Claro que isso não pode atrapalhar, você não pode não conseguir estudar porque você tem coisas demais para fazer fora. Mas eu acho que é muito importante explorar o máximo possível até para você conhecer o que você quer no futuro. Então, não adianta você ser incrível em cálculo, ser incrível em bioquímica, se você não é uma pessoa que saiba ética. Porque você acaba sendo excluído do mercado, sim. Se você não tem uma boa ética de trabalho, uma boa ética, um bom convívio com as pessoas. Então, o aprender a lidar com pessoas diferentes de você, não se apegue a caixinhas. Você vai entrar com uma opinião e vai sair com outra. Opinião pode ser opinião sobre o curso, opinião sobre si mesmo. A cabeça aberta para mudanças de opinião e visão de mundo também são extremamente importantes, além do conhecimento sobre o curso específico que você está fazendo. Tiago, Anne, muito obrigado pelo bate-papo. Muito bom conversar com gente como vocês, que estão desbravando uma área ainda pouco explorada no Brasil. Com certeza, vocês vão ajudar a trazer muita gente para a biotecnologia por causa do episódio de hoje. Muito obrigado para você que acompanhou a gente e não esquece de mandar esse episódio para aquela pessoa que você conhece que quer saber mais sobre biotecnologia. Vão te agradecer muito, pode ter certeza. Em breve eu volto com mais episódios inéditos aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.